Olá, querido devoto, querida devota da Mãe Aparecida que nos acompanha pelo canal de Nossa Senhora. Gostaria de concluir nossa série de catequese sobre o Credo falando sobre os 5 últimos artigos da nossa profissão de fé. Com o primeiro deles, afirmamos crer na Igreja Católica. Primeiramente, precisamos recordar que a nossa fé é trinitária. Cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Diante disso, ao afirmar que cremos na Santa Igreja Católica, não estamos nos referindo a ela como objeto de fé, mas sim como o lugar onde professamos a fé. O credo está escrito na primeira pessoa do singular. No entanto, nós o professamos em comunidade, dentro da liturgia. E tem sido assim desde o início do cristianismo. Por isso, o eu creio pressupõe o nós cremos, pois a fé não é vivida sozinho, mas em comunidade. Em segundo lugar, gostaria de destacar a íntima relação que existe entre a Igreja e o Espírito Santo. Isso podemos perceber inclusive pela própria estrutura do credo, que coloca essas duas realidades bem próximas uma da outra, demonstrando assim a íntima relação que existe entre ambas. Por fim, a respeito deste artigo, gostaria de fazer um esclarecimento sobre o adjetivo católica. Essa palavra significa universal. A Igreja é universal porque Jesus está presente nela. Desse modo, onde Jesus está, a Igreja também está. No entanto, não podemos confundir a Igreja com o reino de Deus. A Igreja é sinal do reino, aponta para ele, mas o reino é maior do que a Igreja. O reino ou reinado é a realização da vontade de Deus. A plenitude do reino acontecerá quando Deus for tudo em todos. Após afirmar que a Igreja é o lugar onde professamos nossa fé, afirmamos também crer na comunhão dos santos. Esta expressão possui um duplo significado, pois se refere tanto à comunhão nas coisas santas, quanto à comunhão entre os santos. Estamos unidos nas coisas santas pelos sacramentos, especialmente pelo batismo e pela Eucaristia. Estamos unidos também pela comunhão dos carismas e pela caridade. No tocante à comunhão entre as pessoas santas, vale ressaltar que todos nós, pelo batismo, fazemos parte do único corpo de Cristo, a Igreja. Esta, por sua vez, não é composta apenas por nós aqui da terra, mas também pelos nossos irmãos que estão no céu ou por aqueles que estão no purgatório. Desse modo, há uma íntima união entre a Igreja peregrina, da qual fazemos parte, e a Igreja triunfante e a padecente. Na sequência, afirmamos em nossa profissão de fé nossa crença na remissão dos pecados, no perdão das nossas faltas. Também este artigo do Credo está intimamente ligado ao Espírito Santo. Com efeito, depois de ressuscitar dos mortos, Jesus apareceu aos seus discípulos no cenáculo, soprou sobre eles e lhes disse: recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Desse modo, foi o próprio Jesus que concedeu aos apóstolos e, em nome deles, à Igreja, o poder de perdoar os pecados. Por fim, concluímos o credo afirmando 2 verdades de fé: nossa crença na ressurreição da carne e na vida eterna. O fundamento da nossa fé na ressurreição está no fato de que Jesus morreu, mas ressuscitou dos mortos. Desse modo, o que aconteceu com ele acontecerá também conosco. Mas como e quando isso irá acontecer? Nossa ressurreição será como a de Jesus. Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo, que foi transformado num corpo glorioso, que aparece e desaparece, que atravessa paredes. É a mesma pessoa, a mesma identidade, mas depois da ressurreição assumiu uma condição de corpo espiritual. Quanto ao dia da ressurreição, as Sagradas Escrituras nos dizem que será no último dia, no fim do mundo, quando Jesus vier em toda a sua glória. Quanto ao último artigo da nossa profissão de fé, vale a pena destacar que todos nós que passamos pela morte iremos ressuscitar. No entanto, uns vão ressuscitar para a vida eterna, enquanto outros vão ressuscitar para a morte eterna. O futuro de cada pessoa está ligado ao modo como viveu. Os que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida, os que fizeram o mal vão ressuscitar para a condenação. Quem nos dá esta sentença é o próprio Jesus.
Peçamos, pois, ao Senhor a graça de viver como Ele viveu, fazendo apenas e tão somente o bem, para que assim recebamos dele a graça de contemplá-lo eternamente no céu, onde viveremos para sempre, partilhando do amor eterno que existe entre Ele, o Pai e o Espírito Santo. Maria, filha predileta do Pai, Mãe de Deus Filho, Esposa do Espírito Santo, nos ajude a ser fiéis à fé que da Igreja recebemos. Amém. Assim seja.